Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Dessa feita, estamos aqui com a doutora Vânia Diógenes. Iremos conversar sobre direito ambiental, direitos animais e com um foco especial na proibição da vaquejada. Então não sai daí, voltamos já. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O Salvador. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, o único que pode nos salvar de nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu para que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele, o seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você e para mim e para todos nós nasceu o Salvador. Estamos de volta com o programa Dinâmico do Direito. Estamos conversando aqui com a doutora Vânia Diógenes, ela que é advogada e tem campado uma luta tremenda em favor dos animais, em favor do meio ambiente. Ela que tem mestrado na área. Doutora Vânia, a luta não pode baixar a cabeça, não pode desistir. A senhora esteve há 5 anos à frente da Comissão de Direito Meio Ambiente da nossa querida OAB, subseccional em Mossoró, e surgem situações, a gente vai já falar da vaquejada, mas interagiu com o público e começa falando como surgiu essa paixão em lutar pelo meio ambiente, bem especificamente pelos animais. Cumprimentar, doutor Nazil, a você, toda a equipe, a todos que nos assistem nesse programa tão importante e Dinâmica do Direito. Falar de meio ambiente, para mim, é minha maior paixão, né? Eu acho que eu já nasci me considerando uma cidadã do meio ambiente. Cresci já com essa vontade de poder desenvolver algo em favor dos animais, do meio ambiente. Fiz meu primeiro curso de História, né? Questão voltada bem para a questão humana, depois meu mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, depois Direito, com foco em Direito Ambiental. Assumi a Comissão de Meio Ambiente da nossa OAB por 5 anos. Durante 3 anos estive como membro da OAB Nacional, a Comissão de Direito Ambiental Nacional, que é a CONDA, e tive a oportunidade de desenvolver algumas lutas. Entre elas, a defesa do jumento nordestino, campanhas educacionais, campanhas de adoção, mostrar para a população, tanto de Mossoró como do interior, que maltratar animais é crime, ajuda ao abrigo das irmãs com campanhas de ração, de alimentos. Então, a gente tenta fazer o que pode para que o animal eles tenha uma vida, no mínimo, com direito ao alimento. Doutora Vânia, o direito ambiental é um ramo muito novo do nosso direito e tem avançado bastante. E para o pessoal de casa já ficar bem esclarecido, animal, doutora Vânia, tem direito, é um sujeito de direito? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos, doutor Nazeu, uma das legislações mais avançadas do mundo. A nossa legislação ambiental, hoje, ela serve de parâmetro para legislações de outros países. O direito ambiental, essa questão ambiental, ela ganhou força na década de 70, desde a Conferência de Estocolmo. Daí, a cada 10 anos,
tem as conferências internacionais, como houve a Eco 92. Daí veio despertando essa conscientização nas pessoas de que vida é vida, seja ela racional ou irracional. E com o avanço do direito ambiental, com a visão não mais antropocêntrica, mas sim mostrando que cuidar do meio ambiente não beneficia só o homem, e sim a todos que fazem parte do meio ambiente, como nos diz a Lei 6938/81, tudo que está ao nosso redor é meio ambiente, então a gente precisa viver em harmonia. Daí veio a teoria do desenvolvimento sustentável, que diz que o econômico, o social e o ambiental devem andar juntos. Então, com todo esse avanço, hoje as pesquisas mostram que o animal, o chamado irracional, ele é um ser senciente. E, como tal, ele é merecedor dos seus direitos, ele é sujeito de direito e é competência do cidadão e do Estado cuidar dos animais. Doutora Vânia, a senhora afirmou que a nossa legislação é muito avançada. E, realmente, nesse ponto, o Brasil está na vanguarda. Mas, se a senhora puder me ajudar aqui, quais tipos de sanções, penalidades que a pessoa física pode incorrer e também a pessoa jurídica? A nossa Constituição, isso a Lei 6938/81 já dizia a mesma coisa, ela foi inclusive recepcionada pela Constituição. Então, nossa Constituição veio a dizer, no artigo 225, que, uma vez cometendo qualquer crime ambiental, as sanções são nas 3 esferas: civil, penal e administrativa. 10 anos depois, nasceu a Lei 9.605/98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que ela cuida especificamente das sanções penais e administrativas. E no seu artigo 32 diz que maltratar animais de qualquer espécie, por quê? Porque seja doméstico, seja selvagem ou seja exótico. Silvestre, no caso selvagem, silvestre. Então, quem assim fizer incorrerá em pena de 3 meses a 1 ano e em multa. E, havendo morte desse animal, há um aumento de 1/6. A gente percebe, doutora Vânia, uma maior fiscalização, pelo menos desses órgãos federais. Eu acredito que foi no começo do ano, tinha uma praça aqui em Mossoró, um local que tinha um comércio de pássaros muito grandes. Como é que vocês, ambientalistas, veem os órgãos mais ativos nesse ponto? Doutor Nazeu, que bom que existem esses órgãos, mas ainda deixam muito a desejar. Nossa legislação ela é tão boa, mas a fiscalização ainda é muito pequena. Não sei se por falta de pessoal, não vou dizer que por falta de interesse, seria talvez até leviano da minha parte, mas acredito que por falta de material, por falta de pessoal. Então, essa fiscalização ela deixa muito a desejar. Então, ainda se encontra vendas de animais, rinhas de animais que são totalmente proibidas, as rinhas de galo e de cachorro, mas ainda temos notícia que em Mossoró isso acontece. Então, essa fiscalização ela deve acontecer, sim, pelo IBAMA. No caso de animais, de aves, criadouros, existem as portarias do IBAMA que dizem como deve acontecer. Você tem que se submeter ao que a legislação ambiental federal, no caso do IBAMA, que é um órgão federal, diz: para eu ter um animal silvestre na minha casa, eu posso ir ali pegar um papagaio, um arara, um macaco? Não. Eu posso até ter, mas mediante uma licença concedida por esse órgão. E essa licença ela deve ser pedida antes de eu estar com o animal em mãos. Aí vem todo o protocolo do processo de licenciamento. Esse animal vai ser demarcado com uma anilha. Ao chegar nas minhas mãos, vai ser vistoriado e vai ser fiscalizado. E essa licença ela também não é eterna. Todas as licenças elas podem tanto ser renovadas como retiradas. Doutora Vânia, tem uma observação interessante, que as pessoas querem criar aves e a legislação brasileira proíbe. E eles recorrem a aves de outros países. Isso é correto, doutora? Como é que as exóticas. Vocês as aves veem essa exóticas. criação de aves exóticas? Eu, como ambientalista, ativista, cidadã do meio ambiente, professora de direito ambiental, como queiram me denominar, eu sou totalmente contra. Eu acho que não se deve enfeitar a vida e os seus ouvidos e os seus olhos com cores e com sons de animais, de algo que é vivo, que foi criado para enfeitar a natureza. É o direito à liberdade que esses animais têm. Então, como a nossa legislação ela é bem mais branda em relação aos animais exóticos, então há
muito dessa criação. Mas mesmo assim, volto a dizer, mesmo esses exóticos, existem as portarias do IBAMA dizendo como deve ser feito passo a passo. Então não é você só chegar na loja não, né, doutora? Não, até porque a loja ela já está submetida a essas portarias. Então tem que passar por todos esses trâmites para regularizar a situação do seu animalzinho. Eu espero, doutora, que esse programa sirva para abrir os olhos de muita gente. Como a senhora mesmo falou, existem animais domésticos que são do âmbito familiar. A gente cita o cachorro, cita o gato, né? A galinha, a vaca. Mas quando chega para esses animais que são da natureza, é verdade, tem que ter todo um cuidado maior com eles, inclusive questão de doenças, né, doutora? Exato, que são inclusive desconhecidas. Muitos são desconhecidos, porque como não faz parte do nosso habitat natural, ali o habitat doméstico da casa, eles são presas e são predadores de outros animais. O estilo de vida é outro. Então seria muita vaidade da nossa parte, do ser humano, chegando ao cúmulo até de chamar de maldade, querer aprisionar um animal que vive numa floresta, num habitat totalmente desconhecido e diferente do ambiente urbano. No sertão do Ceará, onde eu fui criado, doutora Vânia, costumava criar aquele macaquinho chamado soninho. Soninho. Armava-se uma rede para o animalzinho, ele passava a tarde se balançando. Mas aquele animalzinho é um vetor de doenças, né, doutora? Muito, muito. Como todo animal. Na realidade, os nossos animais domésticos, não tanto, justamente pela essa aproximação já com o ser humano, com os cuidados, e você sabe que tudo vem tendo as modificações. Quando você vai cuidando daquele animal, as doenças vão diminuindo, o seu filhotinho já vai nascendo mais cuidado, as doenças vão saindo, vão desaparecendo. Mas no caso dos animais silvestres, que não se tem campanhas de vacinação, não se tem nenhum cuidado sanitário, obviamente o que ele tiver vai passar para o ser humano. Estamos conversando com a doutora Vânia Diógenes sobre a questão do meio ambiente, as suas lutas. Próximo bloco, doutora Vânia, vamos conversar sobre, a senhora falou mesmo, afirmou, foram 5 anos de luta. 5 anos. Tivemos aqui, vamos citar aqui a questão do consumo de carne de jumento. Então, no próximo bloco, vamos tratar de algumas lutas da doutora Vânia. Então, não saia daí, voltamos já. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com a doutora Vânia Diógenes. Ela que é uma ativista, uma mulher que encampa a luta pela questão do meio ambiente, em especial pelos nossos animais aqui do nosso sertão. Doutora Vânia, vamos conversar um pouquinho desses 4, 5 anos que a senhora esteve à frente da Comissão do Meio Ambiente em Mossoró, na OAB de Mossoró. Doutora Vânia, vou começar com a luta que a senhora travou, né? Sobre o consumo de carne de jumento. Doutor Dazil, só fazendo uma pequena reflexão sobre esse tempo que a gente esteve à frente da comissão. Eu queria só deixar bem claro que quando se trata de meio ambiente, as pessoas ainda elas falam muito em meio ambiente, a questão do ar, dos pássaros, dos rios. Com certeza. Né? Resume-se praticamente a isso, que claro é muito importante, mas isso aí é apenas um dos tipos de meio ambiente. É o meio ambiente natural.
nós temos o meio ambiente cultural, nós temos o meio ambiente arquitetônico, paisagístico, o que é criado pelo homem, o artificial, o eletrônico, o digital, o meio ambiente do trabalho, hoje um dos mais importantes, porque nós passamos a maior parte da nossa vida é no trabalho, 8, 10, 12 horas por dia. Então, tudo isso está dentro da nossa Constituição. Todos esses tipos de meio ambiente estão bem guardados e têm as suas regras específicas para que a gente viva em harmonia com o outro e qualquer ser que esteja ao nosso redor, inclusive os inanimados, os que não têm vida, porque em determinado momento vamos precisar também de matéria-prima. Então, meio ambiente é tudo isso. Então, quando a gente esteve à frente da comissão, a gente encampou algumas lutas, defesa do Rio Mossoró, fizemos passeatas, fizemos um abraçaço no Rio Mossoró, fizemos campanhas de adoção de animais, fizemos campanhas de conscientização que maltratar animal é crime, fomos a vários colégios, comunidades próximas de Mossoró, palestras mostrando que existe hoje, tipificado em lei, essa conduta de maltratar animal, ela realmente é crime e ela, como tal, quem assim fizer vai ser punido. Fizemos campanhas de arrecadação de alimentos para protetores independentes, para o abrigo da irmã Ellen. Fizemos, graças a Deus, aquilo que nos foi possível. Eu queria ter feito mais. Mas, especificamente, essa questão do jumento foi uma luta que nos rendeu muita dor, muito suor. Foi uma luta encampada para salvar vidas, especificamente dos nossos asininos, denominado jumento, pangaré, como queiram chamar. Houve uma ideia de um promotor de justiça do município de Apodi, alegando a incidência de, segundo ele, de altos níveis de acidentes de trânsito e que o causador maior seria o jumento. Então, ele decidiu fazer um almoço para demonstração dessa carne e daí essa carne iria para as escolas públicas, privadas não, presídios e hospitais públicos. Não sei por que só os públicos, talvez aqueles de menor renda. Aí já entrou até uma questão meio que estranha, né? Então, nós batemos de frente, por quê? Porque não há uma superpopulação, como ele falou, há um abandono. O jumento ele é vítima do abandono. Muitos perderam essa função que desenvolviam no sítio, no arado, nas carroças. Então, os donos, de forma irresponsável, soltam, abandonam e não resgatam no final do dia. Então, evidentemente, provocam acidentes. Mas eu quero deixar bem claro que a vítima maior é ele mesmo, é o próprio animal. Porque quando há um acidente, ele também fica no meio da estrada, muitas vezes, se não morto, mas quebrado. E ali ele não vai ter nenhum socorro. O que falta, na realidade, são políticas públicas. Matar não é a solução. Então, batemos de frente para a preservação desse símbolo nordestino que tanto ajudou a desenvolver o nosso Nordeste. O Nordeste ele foi desenvolvido no lombo do jumento. E nós temos um carinho muito grande por ele. Então, tem muitos requisitos que o colega promotor não levou em consideração. Nós não temos, por exemplo, criação de jumento para abate. Sendo assim, não há um estudo específico dessa carne, não há campanhas de vacinação para se evitar doenças. Ele é um transmissor de muitas doenças, inclusive o tumor negro, que uma vez ele é cancerígeno, que uma vez passado para o humano não tem cura. Então, são várias as doenças que podem ser passadas para o ser humano. Então, como nós não temos sequer fiscalização e cuidado sanitário com os animais, nós não temos também um local para o abate. Porque o abate do jumento ele não pode ser feito em qualquer lugar. Quero aqui deixar uma ressalva, deixar bem claro que o abate de qualquer animal para consumo, no caso porco, eu não como carne de nenhuma espécie, mas sei que muita gente come. Então, esse abate ele deve ser feito de forma humanizada. E o que aconteceu lá foi de forma bastante cruel, foi morto a machadadas. Então, em um ambiente que não era propício, em um ambiente que não tinha nenhuma segurança sanitária para o abate desse animal. Então, só existe no Brasil 2 frigoríficos que abatem cavalos, na região central do Brasil. Por quê? Porque se sabe que ao manusear esse tipo de animal de forma irresponsável, pode haver uma contaminação enorme para aqueles que tiverem contato com aquele tipo de carne. Então, nossa briga
abro aspas aí nessa briga, foi no sentido da preservação da vida do jumento nordestino, doutor Naseu, mas também da preservação da segurança alimentar das pessoas. Aí entra os requisitos culturais, ele faz parte da nossa cultura. E há aqueles que ainda acrescentam a questão religiosa também, como um símbolo religioso. Então, são vários os motivos para que a gente, que nos fez levar essa luta em defesa do jumento e evitar o abate. E esse assunto ele foi tão importante, ele movimentou no Brasil inteiro. Inclusive, houve uma CPI em Brasília, de maus-tratos animais, e um dos pontos discutidos foi o abate do jumento nordestino. E eu estive em Brasília, na Câmara Federal, por 2 vezes, uma vez como expositora e outra vez como testemunha nessa CPI. E concluiu-se, sim, que houve maus-tratos e que deveria haver uma punição para quem cometeu tal desatino. No caso, doutora Vânia, até mesmo o próprio Ministério Público, as autoridades máximas, rejeitaram a ideia, foi isso? Foi isso. O Conselho Nacional do Ministério Público, na figura do Dr. Rodrigo Janot, emitiu, sim, um parecer contrário. Os secretários de Estado, tanto de Agricultura como de Saúde, daqui do Rio Grande do Norte, também emitiram parecer contrário, porque nós não temos realmente aparato para isso. A nossa OAB abertamente se posicionou contra. Aí várias ONGs, as instituições de defesa animal se posicionaram contra de forma veemente, tanto a nossa OAB aqui em Mossoró, subseccional, como a nossa OAB a nível de Estado também. Porque, pelo que parece, alguns outros municípios tentaram imitar esse tipo de conduta, não foi? Houve o abate, na verdade esse de Apuri foi em Felipe Guerra. Entendo. Foi em Felipe Guerra. Aí foi uma outra infração, porque o animal, ao ser transportado, ele precisa da GTA, que é uma guia de transporte animal, justamente para evitar que saia a doença de um canto e seja levado para o outro. Então, existe um órgão chamado IDIARNE, que é o órgão de inspeção sanitária agropecuária aqui do Rio Grande do Norte. E esse órgão também se posicionou contra esse abate. Só que, infelizmente, a juíza concedeu uma liminar proibindo o IDIARNE de se apresentar e de proibir o abate. A própria UFESA, nossa Universidade Federal do Semiárido, ela tinha feito pouco antes, menos de um mês antes do abate, tinha feito um relatório constatando que os animais estavam em situações críticas, tanto de fome como de doença, e que, hipótese alguma, elas serviriam para o consumo humano. Eu fico feliz, foi uma vitória de vocês, né? A sociedade em geral ganhou com isso, porque, como a senhora mesmo falou, essa carninha para onde? Para creche, escolas públicas, com alto risco de crianças de contaminação serem contaminadas. Então, fico feliz, mas também teve outra situação, doutora Vânia, que vocês acionaram, acho que foi os órgãos municipais, a questão do burro-táxi. Burro-táxi é algo inaceitável, né? Que exista festa, quem gosta de ir, que brinque, quem gosta de consumir, seja lá que tipo de comida típica ou de bebida, que fique à vontade, porque cada pessoa, como um ser racional, sabe o que está fazendo e, consequentemente, se errar, vai responder pelos seus atos. Mas usar um animal como entretenimento, numa carroça, ao meio-dia em ponto, com 10, 15, 20 pessoas em cima, aí sim é algo totalmente irracional. E nós enviamos para a prefeitura, se não me falha a memória, durante 3 anos consecutivos, ofícios pedindo que não acontecesse nem o burro-táxi, nem a corrida de jegues que acontecia no mesmo evento. Sim, entendo. Infelizmente, continua acontecendo. Espero que agora, no próximo ano, né, junho, julho, quando acontecem as festas juninas, a gente consiga que quem estiver à frente do Poder Municipal, da Secretaria de Cultura, que a gente se direcionou à Secretaria Municipal de Cultura, tenha uma visão diferente, uma visão sistêmica, uma visão que abranja a vida na sua totalidade, que seja encampada, valorizando justamente o bem-estar do animal. Não a diversão, porque a diversão a gente pode se divertir de várias formas, não necessariamente maltratando o animal. Doutora Vânia, além do nível de esforço que ele é submetido, tem a questão do estresse, porque tem as luzes, né? As luzes. Tem a festa, tem as buzinas. O barulho. Está num lugar público, urbano. Eu acredito que a chance de um acidente é grande, é enorme. É grande. E esse animal, por que razão deveria ser explorado? Eu me pergunto, em que ia enriquecer essa festa? Em que ia aumentar a renda dessa festa? Provavelmente em nada.
Então, esse animal ele é submetido a um estresse total, onde ele pode chegar, inclusive, a infartar cavalos, jumentos. Eles infartam quando tem um alto nível de estresse e a sofrer fraturas pelo peso que é posto em cima dessa carroça. Interessante, doutora, que quando um animal desse quebra uma perna, quebra um membro, já chamam logo para sacrificar mesmo. Exato. Doutor Nazeu, nós não temos políticas públicas de apoio aos animais em Mossoró. Nós temos pessoas que se importam com os animais, mas nós não temos um poder público voltado para essa questão animal. Hoje, qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país mais avançado, um pouquinho, trabalha a questão dos seus animais, no controle populacional, no controle das zoonoses. Isso não é só bem-estar animal, isso é bem-estar humano também. Então, hoje se trabalha campanhas de adoção, campanhas de castração, mas em Mossoró nós não temos sequer um centro de controle de zoonoses. Nós não temos aonde levar os nossos animais, com exceção do Hospital Veterinário da UFESA, que é um hospital acadêmico, que atende maravilhosamente bem, porque são pessoas que estão em constantes estudos e teses, estão atendendo os animais e estudando, mas só que funciona apenas no horário do comércio, de 7 às 11, de 1 às 5. Não funciona em finais de semana e muito menos à noite, porque a finalidade não é essa, a finalidade é voltado para a academia. Mas é onde ainda nós conseguimos socorrer os nossos animais. É uma pena, né? Mossoró é uma cidade de médio porte, né? Que tem um grande fluxo de humanos e também de animais, e não ter um centro para cuidar dos mesmos. Infelizmente não temos. Nós não temos uma delegacia de apoio aos animais, então nós temos uma dificuldade muito grande também em denunciar crimes ambientais. Porque pelo volume de outros tipos de crimes e infrações que são apurados nas demais delegacias, muitas vezes a importância que é dada a um crime ambiental, ela é bem menor. Estamos conversando aqui com a doutora Vânia Diógenes e no próximo bloco nós vamos adentrar num assunto bastante polêmico, que é a proibição das vaquejadas. Então não sai daí, voltamos já. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, Na cidade de Davi vos nasceu O Salvador. o Salvador. o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo. O Filho unigênito do Pai. O único que pode nos salvar. De nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu para... Que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele. O seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você E para mim. E para todos nós, nasceu o Salvador. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Estamos conversando aqui com a doutora Vânia Diógenes, ela que é advogada e também ativista ambiental. Doutora Vânia, um assunto bastante polêmico, que está tocando muito, tanto na mídia, seja redes sociais, aí dividindo o Nordeste, dividindo os nordestinos, uns a favor e outros contra a proibição das atividades da vaquejada. Nós sabemos que o nosso Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei do Ceará que regulamentava essas atividades.
E como é que a senhora viu esse posicionamento do STF? Doutor Nazeu, com muita alegria. Eu não posso me posicionar de forma diferente, uma vez que eu me posiciono sempre a favor da vida. Eu acho que a vida ela deve ser respeitada em toda a sua dimensão. Volto a dizer o que eu já falei no início, o animal ele não deve ser usado para entretenimento. Cultura que se utiliza de maus tratos não é cultura. A cultura é aquilo que está arraigado em nós, é aquilo que é passado de pai para filho, é aquilo que é passado de geração em geração, mas que ela pode sofrer mutações. Se ela não for boa, ela deve ser aprimorada, deve ser melhorada. E se não alcançar esse melhoramento, ela deve ser extinta. Assim como a doutora Carmen Lúcia, né, nossa presidente do STF, falou, cultura que maltrata animais não é cultura. Então, muito tem se falado desse choque de normas, desse choque de direitos fundamentais, direito à cultura, direito à vida. Nós temos uma Constituição que preza na sua totalidade pela vida. O avanço do direito ambiental, o avanço da ética animal, nos diz que a vida, ela tem o mesmo valor, uma vez que, servindo para o homem ou não, porque muitas vezes o homem ele só pensa que deve cuidar do meio ambiente quando ele tiver uma resposta daquilo, quando ele for beneficiado. Hoje, muitas são as correntes que dizem que o homem ele tem o dever de cuidar do meio ambiente, mesmo que aquela resposta não seja diretamente para ele. Por quê? Porque meio ambiente é um direito coletivo. E quando se faz um crime, se pratica um crime ambiental, você pode atingir um número indeterminado de pessoas. Daí a preocupação de se preservar o meio ambiente com os direitos coletivos e difusos. Então, quando se fala de vaquejada, sim, eu sempre falei isso e agora me sinto muito mais à vontade para falar, porque o próprio STF se posicionou dessa forma. Numa votação que eu esperava que fosse realmente esse resultado, quando diz que na vaquejada é inerente os maus tratos aos animais. Inevitavelmente vai se dissociar maus tratos de diversão. Então, aquela diversão ela é feita à base de crueldade. Então, para mim, ele não é um esporte, ele é uma tortura. Então, para conseguir legalizar, houve essa lei no estado do Ceará, que, se não me falha a memória, ela é de 2013, tentando legalizar, tentando mostrar que era uma cultura e, como tal, ela tinha que ser preservada. E nós sabemos que a Constituição, ela nos diz direito nos artigos 215 e 216, do direito à cultura, à preservação da cultura. Mas passaram-se esses anos e o STF chegou a uma conclusão que a cultura ela pode até existir, já que ela foi passada de pai para filho, mas que ela não é constitucional, ela não é legal. E quando ela não é legal, porque explicitamente está lá nos votos de Barroso, de Marco Aurélio, explicitamente há maus tratos, então incorre-se em crime. Então, a gente vai aí para a Lei 9.605/98, no seu artigo 32, que quem maltratar animais é passível, sim, de multa e de penalidade. E vai responder por crimes ambientais. Então, é uma prática hoje criminosa. E quem diz isso não sou eu, não é doutor Nazeu, não é os colegas, não são os colegas que estão nos assistindo. É o STF, é a nossa legislação. A gente está reproduzindo o que o nosso guardião da Constituição diz. Então, não há motivo nenhum para continuar com a prática dessa. Inclusive, o Ministério Público do Pernambuco não está autorizando, está cassando, entrando com ações para que o juiz casse as liminares. Os juízes da Paraíba já se posicionaram contra. Na Bahia também estão proibidas. Infelizmente, a gente continua sabendo de notícias de vaquejadas em alguns lugares. Então, a prática criminosa que continua agora às escondidas. Uma vez que essa decisão do STF, quero deixar bem claro, foi numa lei lá do Ceará, mas o efeito dela é erga omnes e é vinculante. Isso quem nos diz é o artigo 102, no seu parágrafo 2º da Constituição, que esse efeito é para todos. Então, qualquer outro estado que venha tentar legalizar, a resposta vai ser a mesma. Então, qualquer ação que nós entrarmos como ação popular ou como ação civil pública, o órgão que tem o poder para isso, que entrar não vai conseguir legalizar, porque ela hoje é uma ação criminosa. Doutora Vânia, aqueles que são a favor da vaquejada,
afirmam que cria renda, cria emprego. Como é que a senhora vê esse argumento, questão de gerar renda para a população? Eu acho um argumento falho. Falho, porque não existe dados específicos. Quem diz isso é a ABVAC, que é a Associação Brasileira de Vaquejada. É um órgão, obviamente, totalmente parcial, né? Ele vai defender aquilo que eles estão lucrando, que eles trabalham com isso, e para eles a vaquejada não é cultura, a vaquejada é lucro. Cultura ela era quando nasceu no interior do Nordeste, para conseguir juntar o gado quando fugia, onde as pessoas usavam o gibão de couro, o chapéu, ia para o meio da caatinga, se furar nos espinhos e trazer aquele animal de volta. Laçava para trazê-lo de volta. Isso é cultura. Mas hoje ela acontece como show. Na realidade, é um exibicionismo. As pessoas ali em cima de um cavalo, 2, correm atrás de um animal totalmente manso e pacato, onde ele sofre estímulos para que ele possa correr. Aqueles 2 cidadãos lá conseguem afunilar, juntar ele no cantinho, pega o seu rabo, gira, roda e derruba. Imagina um animal que chega, não sei, a 500 quilos, 600, 700 quilos, ao ter o seu rabo tracionado e cair, ele sofre maus tratos. Inevitável isso, é o que Marco Aurélio falou, o ministro Marco Aurélio. Inevitável quando aquela parada brusca, principalmente pelo peso e a velocidade que ele é incentivado a ter. Então, os maus tratos ali são inerentes porque há a luxação das vértebras da cauda, há o arrancamento da cauda, há fratura de pernas, há o que você imaginar e não imaginar nos estudos que a gente tem lido, todo tipo de lesão nos órgãos internos, que geralmente não são vistos, porque o animal, principalmente o boi, diferente do ser humano, ele não grita com a dor. Ele não deixa transparecer essa dor. Muitas vezes, ele deixa transparecer ao ficar quietinho e deitado em um canto. Então, quem não tem conhecimento de causa, vai dizer que ele está muito bem. Então, essa foi mais uma vitória do meio ambiente, uma vitória da dignidade animal. E eu acredito que a gente estão tentando mudar, através de uma PEC, inserir como atividade cultural. Mas nós já sabemos que, como PEC, ela vai nascer morta, porque ela já vai nascer contrariando o próprio STF. Então, é preciso que a gente fique de plantão. Todos os ativistas, ambientalistas estão de plantão para tentar evitar. E foi tão séria essa decisão, doutor Naseu, do STF, que ela não coube sequer uma modulação do STF para que ele passasse a vigorar quando fosse transitado em julgado, porque é possível que haja essa modulação em uma decisão de mérito do STF. Mas no caso da vaquejada, já ficou explícito, o STF já se posicionou, que a partir da ata de publicação, que foi do dia 17/10, já passou a valer para todo o Estado Nacional. Doutora Vânia, falamos aqui da vaquejada, mas essa decisão pode ser estendida, interpretada contra os rodeios também? Ela serve de base, porque a máscara é a mesma, a máscara da cultura que eles usam é a mesma, mas os maus tratos também são os mesmos. É extremamente violento. O laço do bezerro, que acontece na região sudeste, diferente da vaquejada, que é com animal adulto, lá é com animal que não chega a pesar nem 40 quilos. Então, ele é levado a passar fome, no máximo nos seus 40 primeiros dias.